O Mínimo sobre Olavo de Carvalho, Ronald Robson. Este trabalho é uma análise literária e não se trata de um audiobook da obra. Também não substitui a necessidade da leitura do livro no seu todo. E não reflete as opiniões e pontos de vista do autor, sendo apenas uma reflexão minha que pode conter ilações, comparações ou exemplificações para a cultura política do dia ou eventos atuais. Ronald Silva Robson foi aluno do COFRE, graduado em Comunicação Social, mestre em Letras e doutorado em Teoria Literária. É autor de Conhecimento por Presença em torno da Filosofia de Olavo de Carvalho, lançado pela Vide Editorial em 2020. Uma robusta obra filosófica com mais de 600 páginas, explicando o método e conteúdo filosófico do mestre Olavo de Carvalho. Este livro, por sua vez, expõe uma síntese do perfil filosófico de Olavo, quanto professor e como filósofo de primeira grandeza. A relevância da obra está em oportunizar àqueles que não foram seus alunos e ao público em geral um panorama do que Olavo foi e pensou como filósofo e analista da realidade cultural e política, por assim dizer. O que dá a justa dimensão do que foi esse grande pensador brasileiro. Um intelectual no mais autêntico e verossímil sentido da palavra. E nesse rumo da conversa, Ronald Robson assevera que a trajetória intelectual de Olavo caminhou sempre no trilho do saber e do enigma, entre aquilo que se sabia e aquilo que ainda estava oculto. O pensamento de Olavo, escreve ele, oscilou constantemente entre o que se sabe e o que se desconhece, no propósito de passar do campo do enigma para o campo do saber. É por isso que, da percepção de Ronald, Olavo sempre cultivou grande respeito pelo que místicos e santos visionários têm a dizer sobre o campo do desconhecido. Realismo e idealismo, objetividade e subjetividade, ciência e religião foram sempre temas que atraiu a atenção de Olavo de Carvalho. E é devido a isso que as ideias de Olavo têm o poder de reorientar o curso do pensamento de quem quer que se submeta a estudar sua filosofia, sem os estigmatismos preconceituosos e carregados de inveja que a mídia fez repercutir por aí. Olavo abandonou a escola aos 16 anos. Passou a ser autodidata desde então. Entre 1966 e 1968, foi filiado ao Partido Comunista. Passou a trabalhar em redações de jornais e em busca de respostas à gradativa perda de identidade da Igreja Católica na época, foi afastando-se dela e mergulhando nos estudos dos esoterismos, sobretudo a Nova Era, chegando a ser redator de uma revista, a Planeta, dedicada quase exclusivamente a esses assuntos. No fim da década de 1970, Olavo já era exímio estudioso de simbologia mística, psicologia, esoterismo, conhecia profundamente as obras de Jung e René Guénon, chegando a ministrar um curso de extensão universitária na PUC de São Paulo, sobre astrologia, além de uma escola de astrologia chamada Júpiter. Os detratores de Olavo, os progressistas da política e da mídia, ofendidos com as críticas que recebia e não podiam refutar, passaram a usar como xingamento a expressão astrólogo da Virgínia e outros do tipo, mas nenhum deles se debruçou sobre o conteúdo daquilo que Olavo estudava nessa época de pesquisas esotéricas. O que Olavo fez foi imergir na fenomenologia do desenvolvimento humano, o que envolvia debruçar-se sobre os sistemas que compõem a estrutura dos pensamentos e sentimentos humanos, o que envolve, portanto, sua parte espiritual, suas crenças, seus ritos, seus modos e formas de compreender e lidar com o sagrado, com aquilo que é enigmático, e trazê-lo para o nível do saber e do conhecer. A partir dos anos 1980, Olavo de Carvalho deixa os estudos místicos e direciona seus esforços na pesquisa filosófica. Nasce daí profundas teorias que mais tarde, a partir dos anos 1990, ganharia forma sob o nome de Teoria das 12 Camadas da Personalidade, a dialética simbólica, visões de Descartes e outras produções originais. Da década de 1990 em diante, nasce o Olavo filósofo, e ele entra por fim nos círculos do debate político,
Fato marcante nesse período foi o ingresso dele em 1990 na graduação em filosofia, sob orientação do padre Stanislav. Porém, não chegaria a concluir devido à morte prematura desse seu tutor. Ele conta que foi nas aulas desse mestre do saber que testemunhou pela primeira vez o que era a filosofia e como um filósofo exercia seu ofício. Sua definição mais precisa é de que Stanislav não era um professor de filosofia, mas um filósofo filosofando perante seus alunos. O que ele fazia era lutar com a inteligência para atingir a realidade das coisas. Mais tarde, o próprio Olavo sistematizaria o exercício da filosofia em 7 etapas, que chamou de Introdução ao Método Filosófico. Mas foi a publicação do Imbecil Coletivo, em 1996, que o vespeiro marxista que dominava a cultura mirou suas ferroadas invejosas e ressentidas contra Olavo. Desde então, o filósofo de Campinas passaria a ser o alvo da perseguição, calúnia e difamação nível hard dessa turma de possessos por espíritos revolucionários adestrados na PUC, na USP e nas redações de jornais. E se uma previsão se fez acertada nesse livro, foi que a classe erudita, realmente intelectual do país, se extinguiria e seria substituída por militantes da esquerda. Essa trupe seriam os imbecis modernos que dominariam todos os ambientes, universidades, TV, rádio, esportes, música e produção literária. E de fato hoje temos Caldeirão do Hulk, ou Domingão do Hulk, show de Madonna, Anitta, Jornal Nacional, na Rede Globo, filmes lacradores na Netflix. E o pior de tudo, marxistas nos lugares de poder em Brasília. E o que todos têm em comum é que são militantes da ideologia totalitária, assassina chamada comunismo. E se tem algo que explica o porquê Olavo se opôs a toda essa corja de imbecis e foi odiado por ela, é que o discurso ideológico da esquerda, tal como sua praxis, é todo voltado para a corrupção da inteligência, para a destruição da vida espiritual e o desprezo total pelas tradições milenares positivas da humanidade, que são a fé cristã, o direito à liberdade, à legítima defesa e à propriedade privada, dentre outros. Como analista político e cultural, o mestre Olavo contribuiu com a análise dos fatos da época. Nos 10 anos que escreveu para o Diário do Comércio, gerando anos depois 10 volumes de livros da coleção intitulada Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, esse laboratório de ideias foi refinado por novas experiências filosóficas e leituras e gerou um curso de extensão na PUC entre 2003 e 2004. E deste, por sua vez, produziu-se uma sistematização do conhecimento, aplicados também mais tarde ao estudo das condições necessárias para a ação humana e para a ação política. E dessa análise surgiria a tese da paralaxe cognitiva, descrita sucintamente como o deslocamento estrutural do eixo da experiência real e da construção teórica de um determinado fenômeno. E nesse trilho, ele apresentou diversos autores desconhecidos, ou pelo menos negligenciados, como Eric Voegelin, Richard Weaver, Pluck-Bowles e vários outros. Assim como teorias do conhecimento que não se falava em lugar algum da América, como segunda realidade, mentalidade revolucionária, inversão do tempo, o conceito de vivência moral e por aí. Nos idos dos anos 2000, ele foi duramente perseguido e perdeu várias oportunidades de trabalho devido ter denunciado o Foro de São Paulo do PT e sua turma de bandidos. Na época, essa organização agia nas sombras e não queria holofotes, mas Olavo chutou o balde deles e expôs o PT, Lula, Fidel e todos os chacais das redes de TV e jornais que acobertavam o esquema latino-americano. No impulso disso, ficou inviável para Olavo continuar no Brasil, sob o custo de sua própria vida e segurança. E então ele mudou-se para os Estados Unidos e de lá iniciou o programa Throughout Speak. Em 2009, iniciou o curso online de filosofia, o famoso COF. E nesse interlúdio, se reconciliou com a verdadeira igreja e voltou a receber os sacramentos. E em 2013,
também se tornaria o autor best-seller com a obra O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, que vendeu centenas de milhares de cópias. No COF, suas mais de 500 aulas tornou-se o centro da atuação filosófica de Olavo, e pode-se dizer que ele fez a filosofia retornar às suas raízes. Impressionantemente, o compromisso ético de Olavo com a verdade e sua imensa bagagem intelectual o distinguia já em vida como uma das mentes mais prodigiosas do século. Das aulas do COF brotaram obras de peso na filosofia, como Visões de Descartes, um estudo sobre Mário Ferreira dos Santos, Introdução à Filosofia de Louis Lavelle, A Consciência de Imortalidade, O Saber e o Enigma. E sua base, ou campo de pesquisa, pode ser chamado de Filosofia da Consciência, e tem seu centro operativo na mente do próprio indivíduo enquanto ser humano. Sua autoconsciência e percepção são o foco de tudo que Olavo procurou entender e explicar. E para Olavo de Carvalho, o centro de qualquer princípio, ideia ou aquilo que da filosofia se emerge está na consciência. Contudo, a percepção da consciência se difere da vivência da consciência, e essa experiência, por sua vez, consiste em ir para além do horizonte atual da estrutura habitual da consciência, que significa abrir-se para a transcendência, se sobrepor para além das camadas corporal, social e biográfica. No COF, o professor ensinou isso através da busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. E daí, depreende-se que Olavo chamou de faculdade intuitiva no conhecimento, que é um contraponto intelectivo ao processo de absorção da verdade, de um ente ou de uma coisa em si. E se a razão é a faculdade construtiva da inteligência, o intuitivo é o conhecimento direto de algo que está presente. E nesse raciocínio, qualquer dado, axioma ou proposição presente à consciência é abrangido pela intuição. E o conhecimento deduzido disso forma um nexo lógico que por si só é prova da verdade de que aquilo que se está a concluir. Se a intuição, por sua vez, gera outras deduções e todas são coincidentes e subordinadas umas às outras, então corresponde dizer que o fenômeno ou coisa analisada tem fundamento no real e não se trata de pura bobagem ou abstração. Assim, dizia Olavo, o fundamento de todo raciocínio formal está na intuição, e o fundamento de todo e qualquer conhecimento está no simbolismo natural. E outra assertiva que o filósofo Olavo traz em seu pensamento e reflexão é que tudo o que existe de conhecido e desconhecido está na realidade. Qualquer coisa pensada entrou já na realidade. Na primeira instância disso, sua existência é ideal, e o conhecimento é produzido a partir da análise e depuração se aquilo que foi pensado é capaz de ser também manifestado na realidade concreta. Sair do plano da idealização e assumir um espaço no mundo real, isso determinará se um conceito pode ser tido como verdadeiro ou falso. Essa tese passa pelo que o filósofo denominou conhecimento por presença, que em resumo pode ser explicitado no seguinte axioma. A verdade existe na realidade, e não só nos juízos. Ela não é uma propriedade dos fatos, dos juízos ou das relações. Ela é o domínio dentro do qual se dão os fatos, os juízos e as relações. E Olavo depreendeu disso a teoria da verdade como domínio, que denota se algo é verdadeiro e existente, ou se é falso e inexistente. E nesse rumo, a filosofia do mestre Olavo, tão robusta quanto o Carvalho, apresentou a teoria dos 4 discursos, poético, analítico, dialético e retórico, que visa identificar a natureza das narrativas e ideias que circulam na opinião pública. Se o que está sendo dito é verdadeiro, possível, provável ou verossímil. Nos seus discursos, os seres humanos estão a abrir a imaginação, é o discurso poético, a tomar a resolução prática, é a retórica, a examinar a base das suas crenças, a dialética, ou a explorar as consequências daquilo que ele assume como verdadeiro. Em suma, o legado de Olavo de Carvalho suplanta o COF e a publicação de livros próprios, o que já é por si só
algo de uma grandeza imensa. Mas Olavo também é responsável por abrilhantar a linguagem, a consciência filosófica e intelectual dos brasileiros que a tal se dispõe. Ele deu a todos nós novas chaves interpretativas para entendermos autores como Otto Maria Carpo, Gilberto Freire, Mário Ferreira dos Santos e vários outros. Acessibilizou autores como Constantin Neuka, Eric Voegelin, Emily Brodowski, e foi mentor e ou promotor intelectual da fundação de editoras como Realizações e Vídeo Editorial, que também representam o mercado editorial. E se podemos dizer algo de definitivo sobre sua filosofia, é que Olavo vai no sentido de diluir as construções conceituais que confundem e até obstaculizam a experiência que o indivíduo tem do real. E por último, Olavo não foi um ser imaculado, isento de erros, mas certamente foi um gigante da fonte viva da cultura. Foi um mestre, um professor, um predestinado. E o fato dele ter sido odiado e alvo da fofoca de tanta gente, odiado pelo PT, criticado pelo MBL, perseguido pelos jornalistas, insultado pelos católicos progressistas e até tradicionalistas, zombado pelos evangélicos liberais, processado pelo movimento gay, invejado por muitos influências digitais. Tudo isso só mostra a originalidade do seu pensamento e a força de sua sabedoria, ao ponto de incomodar os medíocres, os tolos e os imbecis. Assim Olavo viveu e morreu como o maior de sua época e de sua geração. Graças a Deus. E assim está escrito. E Jesus, explicando a parábola, disse: Aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam, aguardam no coração honesto e bom, e dão muitos frutos com perseverança. Lucas 8:15.